E aí, vascaínos? Confiante depois dos resultados de ontem? Depois dos resultados nós ganhamos mais uma chance de permanecer na primeira divisão. Fica comigo para notícias. Já aproveita para dar aquele like no vídeo, se inscreva, assim você fortalece o canal e não perde nenhuma notícia do Vascão. Pro Vasco, as coisas melhoraram um pouco. O Fluminense deu uma ajudinha contra o Santos. Quem vai contar é o nosso mestre maior, Léo Batista. Tapete vermelho pro mestre Léo Batista. Muito boa tarde, o Fluminense foi com tudo pra cima do Santos. E os vascaínos agradeceram, né? E quem se deu bem nessa foi o Vasco, hein, que tá fora da zona de rebaixamento e continua pertinho do Santos na luta para continuar na Série A. Bom, se o Vasco escapar e o Santos cair, os vascaínos vão dever essa ao Fluto Diniz, né? E não foi só o Fluminense que ajudou o Vasco, não. Não, o Duda Dal Ponte. Oi, pessoal, boa tarde. O Vasco segue fora da zona de rebaixamento. Apesar da derrota para o Corinthians na terça-feira, os resultados da rodada ajudaram. O Bahia perdeu ontem para o São Paulo em casa. Caio Paulista, nos acréscimos, fez 1-0. O Bahia tem 41 pontos e é o primeiro time da zona de rebaixamento. O Vasco tem 42 e depende só de si para não cair, mas precisa pontuar nas últimas 2 rodadas do campeonato contra adversários da parte de cima da tabela, Grêmio e Bragantino. O time tem mais 2 treinos antes da viagem para Porto Alegre no sábado. Tempo importante para recuperar o Medel, que sentiu mais uma vez dores na virilha na última rodada. Ramon Dias tem retornos importantes. Maicon, Léo, Robson e Marlon Gomes voltam de suspensão. O Vasco, na luta contra o rebaixamento, vai em busca da primeira vitória contra o Grêmio na Arena. Até aqui são 7 jogos e 7 derrotas. Esse jogo importantíssimo é no domingo, às 6h30 da noite. Fuga do rebaixamento, a gente falou aqui da sequência, só pra gente ver aqui quem estava falando de Vasco. Vasco pega Grêmio e Red Bull. E aqui a gente tem o Bahia, né, que a gente falava ontem. Bahia não venceu o São Paulo. Tem o América aqui praticamente 3 pontos. Mas o América pode complicar aí. Aqui quem pode salvar a vida do Vasco? O próprio Paulinho, cria do Vasco, filho de Oxóssi. Aqui, ó. É isso mesmo. Pode salvar o Vasco da Gama. Pima, mete 3 no Bahia, Vasco vence lá. Terminou tudo bem. E se o Vasco venceu o Red Bull aqui também, né? É importante. Porque aí, é importante a gente vai fazer a sua parte, né? Qual a sequência mais tranquila aí, Atirson? Rapaz, tá difícil aí, hein, cara. Obviamente, quem tem 3 é que tem um jogo a mais, tem um jogo a menos, né? Cruzeiro tem um jogo a menos, Fortaleza um jogo a menos. O Botafogo ainda tá ali brigando ali, pensando se caso acontecer na próxima rodada. Mais tranquilo, acho que ainda é o Fortaleza, não? Fortaleza ou o próprio Bahia, porque... Fortaleza pega o Goiás em casa, Bull também 48. Isso. Porque olha os outros. O Vasco tem Grêmio e Red Bull. Não, gente, 48 não cai. Fortaleza, por exemplo, desses 3, precisa de 3 pontos. Que deve ser esse aqui no Castelão. Então, mas assim... Ele pode chegar relaxado contra o Santos. Mas ainda tem 3 jogos ainda também, né? É difícil. Cruzeiro é só osso, mano. Porque assim, as 2 últimas principalmente, né? O Atlético já é... assim, eu acho que o Atlético não vai conseguir chegar ali na zona da Libertadores. Então... já entra já mais relaxado, mas as 2 sequências ali... O trabalho do Vasco é bem difícil. E aí, dependendo também, ele pode pegar na última rodada o Palmeiras já campeão, né? Porque se vencer na próxima rodada, já dá, possivelmente, já pode se... Não, o Fluminense vai ganhar do Palmeiras. Não, sim, a gente tá só mencionando o que pode vir a acontecer. Não, agora... E pode acontecer com o Cruzeiro o que aconteceu com o Santos. O Cruzeiro pressionado, o Palmeiras campeão, mas relaxado. Mas o Santos ali, se o Fortaleza vencer... te dá tranquilidade para você, porque ele livra, né? 48 já livrou. E aí você pode jogar mais tranquilo na última rodada. De repente o Santos tem uma sequência mais tranquila. Eu até acho, aí a gente está vendo são os jogos restantes, até o Fortaleza entrou na conversa. Então, o Fortaleza joga amanhã. Joga amanhã, exatamente. Tá? Então, assim, esses são os 2 últimos jogos, já sem contar. Então, eu acho até que o amanhã. Fortaleza e o Cruzeiro. Eles não, só o Fortaleza amanhã. O Corinthians, para mim, já. Porque assim, a questão é a seguinte: quem tem 47 Cruzeiro, agora. Cruzeiro também amanhã. Fortaleza e Cruzeiro amanhã. Depois das derrotas do Santos, do Vasco e do Bahia, eu acho que assim, quem chegou a 47 não precisa mais se preocupar. Tá tranquilo. É o caso do Corinthians, então o Corinthians acho que tá salvo. E o Cruzeiro, se amanhã vencer o seu jogo, recebe o Atlético Paranaense, ele vai para 47, ele passa o Corinthians, inclusive. Então, o Cruzeiro, que estava numa situação muito complicada, depois das derrotas do Vasco, do Bahia e do Santos, eu acho que o Cruzeiro, se amanhã ele vencer, ele pode ficar bem mais tranquilo, porque ele vai, inclusive, passar o Corinthians. Tudo indica
porque a gente vai ter uma disputa da última vaga, porque o Goiás vai, né? Já foi praticamente. A última vaga vai ficar entre esses três, ou Santos, ou Vasco, ou Bahia. A não ser que o Cruzeiro perca amanhã. A não ser que o Cruzeiro perca amanhã. Ou empate. Empate até não sei, porque vai para 45, já vai ter 4 pontos a mais que o Bahia, faltando 2 rodadas. 45 vai ser difícil cair. Tá, vai ser difícil. Então eu acho que muito provável que fique tudo entre Santos, Vasco e Bahia aí querendo fugir da última vaga, esses 3 últimos. E aí é o que o Zupa falou. A tabela do Vasco, né? Grêmio fora e Bragantino em casa, é a mais complicada. Difícil, hein? O Bahia quem? O Bahia pega o América fora. América fora e Galo. E o Galo em casa. Do Campeonato Mineiro. Disputa o Campeonato Mineiro do fim. E o Santos, Atlético Paranaense fora e Fortaleza em casa. Como está um brasileiro que não dá pra saber o que vai acontecer. Provavelmente terá campeão e rebaixados decididos só na última rodada. É isso. Pelo menos. Especialista. Sempre o campeão sai 2 rodadas, 3 antes. Agora pelo menos matematicamente, ainda que você tenha um encaminhamento muito grande na penúltima, tô contigo. A rodada, nessa briga aí, a rodada foi brilhante pro Corinthians. Né? Porque ele venceu e todo mundo, ninguém mais venceu lá embaixo. Bahia perdeu, o Vasco perdeu, o Santos perdeu, o Cruzeiro vai jogar, mas o Corinthians, que depois da derrota pro Bahia voltou para esse contexto, aparentemente estava fora, mas depois da goleada do Bahia voltou para esse contexto, nessa parte aí é o vencedor da rodada. E se salva, não matematicamente. Na parte de baixo, sim. Na parte de baixo. Corinthians e Palmeiras, os grandes vencedores da rodada. E, cara, tanto Santos como Vasco como Bahia jogam a última em casa, nos seus estádios, né? Então, acho assim, também pra gente imaginar o que vai ser. Eu não sei se é bom ou ruim, dependendo do andar, da rodada, da carruagem. Sabe o que eu acho, Paulo? É que assim, é bom porque eu acho que é aquele jogo que o apoio ele é incondicional até que a vaca vá pro brejo completamente. Então, assim, o torcedor ele vai apoiar até a hora que ele perceber que não dá mais. E para um dos 3, muito provavelmente, para um dos 3, uma hora não vai dar mais. Mas eu acho que, sei lá, é bom você ter o apoio da sua torcida. Até o Cruzeiro vai ter, que não deveria, né? Contra o Palmeiras, né? Já está definido o Palmeiras também? Porque o Atlético Paranaense... a tendência é que seja. Estranho, né? Que seja contra o Atlético Paranaense, aí depois... Mas isso é uma loucura, né? Acho que é um outro tema, mas assim... Mas eu acho uma crueldade, a torcida lá fora apronta e quem sofre é quem está no Mineirão. Eu tiraria os visitantes do Cruzeiro todos os jogos. Falando que vem... O Cruzeiro não visita. Ano que vem você não tem visitante. Então, é que mas, você tem precedentes, você levar né, para o Mineirão, o cara que está no Mineirão é culpado por aqueles marginais, do jeito que você quiser classificar, porque é isso que eles são, lá fora. Então tem meia dúzia aqui que tirou 40 mil aqui do estádio. Então, a única coisa, acho que é uma coisa para se discutir, mas o que a gente não pode no Brasil é dar munição para desconfiança sobre as motivações. Mas é o sistema, e aí você tem... o sistema é muito ruim. Milhares de defensores, porque ele também gera muita grana. Isso deveria ser no dia seguinte. É isso. O que aconteceu? E pronto. E o que foi definido foi definido. Invadiu. A outra invadiu também. 10 jogos sem... Seguinte, aí qualquer solução que seja igual e rápida e valha para todos, tá tudo bem. Aí você pega, porque o que acontece? E sem possibilidade de recurso, você tem disso, daquilo, porque você vai mudando de acordo com o andamento do sempre campeonato. Sempre acontece isso, só observar. Você tem uma invasão, para usar um exemplo. Então tem aquela comoção após a invasão. Sempre. 1 ano, 2, 10, aí vem o STJD, 90 dias. Aí chega lá em fevereiro, 2 cestas básicas. E vida que segue. Tudo bem. E assim, é assim realmente, que vai. Para o Cruzeiro jogar diante da sua torcida depois da punição. E você vê que o contrário, essas 2 últimas como o Curitiba partidas, já caiu, o Curitiba quis pagar jogo hoje de portão fechado para ter menos jogo para pagar no ano que vem, que é o que importa para Curitiba. Que beleza, eu já caí, eu vou pagar agora. Você escolhe quando você paga. Assim, é muito... É uma várzea. É muito maluco. Você ri, né? Respeita a várzea, professor Calçado. É um sentido pejorativo. Já entendi, professor Calçado. Até porque tem mais profissionais na várzea do que... Mas tem várzea que é dureza de jogar também. Não é fácil. Tem várzea que é dureza de jogar. Se você não, pelo menos... ceder um empate pro time da casa, você não sai. Não, isso é super comum. Já vai e fala, o quê? Cada história que eu já vi, eu já joguei em lugar que ia fazer, não, estamos ganhando, dá um empatezinho pros nossos. Eu uma vez joguei um campeonato que era no campinho pequenininho, que dava pra você fechar o time, muito esburacado ali, terrão feio, não sei o quê. Aí foi chegar a semifinal contra um time da várzea, que é o time grande, não vou falar aqui o nome.
tiraram do campo pequeno, levaram pro campo grande, pro campo dos caras, porque meu time era um time pequeno ali, sem torcida, esse tipo de coisa. Sabe o que aconteceu, né? Perdemos feio, né? O outro a gente conseguiu tirar o grande jogando feio, ou seja... Bastidores. Bastidores também. O Salve Spindler trabalhou com a gente aqui, né? Comentando a arbitragem. Um dos jogos que ele foi apitar na Várzea, logo no começo da carreira dele, ele apitou o jogo, o defunto ali do lado, o jogo todo. Não, né? Cobre o jogo é uma pro coisa, jogo. Defunto é outra. Então, assim, não é para amadores. Não é mais assim. O que já se viu de arma de fogo em arquibancada, ali, como se fosse, sei lá, um copo de cerveja na mão dos caras. Ó. Aí você tá jogando contra, o cara costa assim. Isso eu já vi. Isso eu já vi. Tô ligado. Já vi. Aí o jogo tem 40, 50, 52, nós só toma o gol aí. O problema é a torcida do Cruzeiro. Eu tinha um treinador que falava assim, e virava pro maluquete de tudo, e virava assim pro arquibancada e os caras com revólver e tal, e falava assim, então solta esse negócio. Não, aponta aí pra mim. Cadê? Tá escondido aí. Então o cara desafiava do campo, o treinador olhava para arquibancada. Hoje em dia não tá mais assim. Vamos ao intervalo. O Vasco abriu a 36ª rodada com uma derrota em casa que aumentou consideravelmente o risco de rebaixamento, mas terminamos aliviados com os resultados dos concorrentes na parte de baixo da tabela no momento. O time de Ramon Dias segue dependendo apenas de si para continuar na Série A do Brasileirão. Ainda assim, a situação é complicada. Vamos enfrentar o Grêmio em Porto Alegre no próximo domingo, e encerramos nossa participação no campeonato contra o Bragantino na quarta-feira da semana que vem, em São Januário. Nós precisamos pontuar nesses 2 últimos jogos. Já aproveita para dar aquele like no vídeo, se inscreva, assim você fortalece o canal e não perde nenhuma notícia do Vascão.